Olá, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu hoje quero mostrar para vocês esse vasinho aqui. Não sei se vocês já viram aqui no canal, já mostrei. Pessoal, essa imagem aqui é de 2020. Eu fiz um passo a passo, mas não cheguei a publicar porque eu usei uma semi-hidroponia, mas eu usei substrato de chip de coco. Aí ele começou a apodrecer, então eu tive que trocar o substrato. Aí eu coloquei pedra, aí deu certo, mas nesse caso aqui eu tive que trocar. Só que agora ela tá muito assim. Volta e meia aparecem essas folhas assim e vão caindo. Tá, eu acho que é o normal dessa orquídea, né? Ela eliminar essas folhas de baixo. Mas ela começa a sair do vaso, né? Então ela tá aqui, ó, meio que querendo ir para fora do vaso. Essa aqui, gente, eu já troquei. Eu não vou cortar a haste floral. Vou tentar fazer um negócio aqui, gente, e não vou falar nesse vídeo sobre isso, mas se der certo, num outro vídeo eu vou falar com vocês, tá? Então assim, ó, deixei aqui, troquei ela tava completamente para fora do vaso, as raízes estavam seguras no vaso e ela tava um tanto assim para fora aqui. E ela tava também num litro assim de 2,5 litros, sabe? E eu coloquei no menor de 2 litros, né? Então eu coloquei um sistema de hidroponia aqui e eu vou deixar sempre um reservatóriozinho de água aqui, ó, para manter ela fresquinha, as raízes meio que puxando a umidade, sabe? E eu quero ver como que ela vai se desenvolver, porque eu deixei as raízes completamente dentro, olha. E tem algumas raízes aqui que elas já estão para fora. Eu queria que as raízes saíssem assim, saíssem para fora, mas eu não queria que ela ficasse feia, sabe? Tipo, porque as raízes é bonito, né? Se elas forem bem saudáveis, como essas duas aqui, ó. Elas estão bem saudáveis, né? Só que elas agora vão estar ali mais para dentro do vaso, né? Então eu quero fazer isso aqui com essa aqui agora. Gente, eu não sei cuidar de planta, né? Eu faço o que eu posso. Então essas duas aqui são guerreiras mesmo, né? Uma é branca e a outra é rosa. Essa aqui é a lilás, né? E essa aqui é a branca. Eu vou mexer agora. Gente, eu tirei as florzinhas agora de manhã, sabe? Porque eu resolvi mexer nela. Aí eu meço aqui, gente, a altura que eu quero esse vaso, tá? E daí eu vou cortar agora. Eu uso, gente, esses de refri aqui, esses transparente. Eu gosto muito desses transparentes, tá? Que é para dar fotossíntese, né? Pra planta. Gente, eu vou medir aqui e vou lá no fogão agora e vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra cortar. Não sei se vai dar pra você ver bem, mas ó, eu coloco no fogo, aí esquenta, ó, fica vermelha a pontinha da faca. Aí eu corto onde eu marquei. Esse acabamento aqui, gente, já fica certinho aqui a dobra, sabe? Não fica machucando a planta depois, né?
Agora aqui eu só dou uma leve apertada aqui, ó, pra ir cedendo um pouquinho aqui, ó, pra ficar um vaso mais resistente aqui nessa parte de cima. Gente, ele ficou meio torto, mas é porque eu tô mostrando pra vocês, então eu não tenho muito controle, né, disso aqui. Então por isso que ele ficou assim, tá? Aí depois eu furo, gente, ó, eu gosto de deixar uma altura que eu vou pôr pedra e eu quero botar o vaso todo pra dentro desse vaso, as raízes, sabe? Porque senão logo ela tá fora do vaso. Apesar de que faz 2 anos mais ou menos que eu não trocava, né, aquele vaso. Então eu vou furar tudo, uma listra aqui, tá? E eu vou fazer também umas bolinhas assim, ó, que é pra pegar um pouco de, como que eu vou dizer, de vento nessas raízes, sabe? Porque esse lado aqui e tipo assim, não vai ser o que vai ter água, né? Pra cima não vai ter água. Aqui embaixo eu fiz um reservatório, né? Mas pra cima aqui não vai ter água. Então eu quero que ventila bastante essas raízes pra cima, tá? Até pra ela ficar mais forte, bonita. E eu não perder a flor. Uma ou outra raiz vai buscar água lá no fundo do pote. A intenção é essa. Eu me dei muito bem com esse novo processo aqui de semi-hidroponia com pedra. Eu acho assim que funcionou muito bem pro clima aqui de Foz, que é bem quente. E é muito seco, aqui na Foz é seco demais. Se você está gostando desse tipo de vídeo, gente, então se inscreve no canal, ativa o sininho aí para estar recebendo as notificações, dê like, comenta aí para me ajudar. Só para vocês entenderem, ó, peguei esse pote aqui, eu furei no fogão, mostrei para vocês como é que fiz. Só que eu acabei cortando meio torto, gente, porque quando a gente tá mostrando para vocês é diferente, a gente perde a visão, né? E eu não tinha arriscado, certo? Seria eu riscar e fazer com vocês bem direitinho. Mas eu fugi dessa aula, tá, gente? Então vamos lá. Eu vou lavar esse pote, porque ó, vocês veem que tá até com um refri ali embaixo, né? Eu vou pegar um pote aqui, gente, e vou tirar essa planta. Eu vou depositar aqui em cima da mesa, só pra mim mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu não costumo fazer isso, tá, gente? Eu pego e tiro tudo aqui num pote, numa bacia bem grande, sabe? Mas eu quero mostrar para vocês, então eu vou fazer. Olha, ela tá muita raiz, ela tem muita raiz, ó. Muita raiz mesmo. Eu vou dar uma molhada nisso aqui, gente, pra não... Primeiro eu vou tentar soltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês.
Eu vou tentar soltar essas raízes aqui, tá? Nem que eu tiver que cortar um pouco. Olha o meu fone aqui, ó. Atrapalhando aqui vocês, ó. Essas raízes aqui, ó, ela saiu pra fora, ela tava dentro do vidro, ela saiu pra fora, ela entrou de volta procurando água, né? E agora eu vou ter que tirar, né? Eu não quero cortar essa raiz, então eu vou cortar aqui. Só que daí eu tenho que cuidar porque tem outras lá dentro do vaso. Então eu vou fazer isso tudo certinho, depois eu mostro pra vocês como é que tá ficando. Olha, pessoal, comecei a soltar aqui, ó. Procuro rasgar esse litro aqui, gente, pra mim não quebrar nenhuma raiz da planta. Olha, essa aqui que tá aqui, ó, ela vai sair, ó. Agora eu vou dar uma lavada nela pra ver como é que tá essas raízes, tá? Vou botar nesse balde aqui pra lavar. Agora, gente, eu vou pegar o vaso que eu fiz. Olha, pessoal, eu furei aqui, ó. Isso aqui são uma fileirinha, assim, de furinhos bem pequenos, né? Porque o reservatório de água é daqui pra baixo, sabe? Só que eu nunca vou deixar ela chegar até aqui com água, tá, gente? Eu sempre vou deixar, tipo, uns 2 dedos de água aqui. Quando eu molhar bem a planta, eu molho bem a planta. E aí eu jogo fora a água e deixo sempre um pouco aqui embaixo, certo? Então, olha como tá as raízes dela. Mas eu não vou tirar todas essas raízes, pessoal. Não quero mexer muito nela, porque eu já acho que eu sofro bastante perdendo a planta depois. Ela tá agarrada no tijolo aqui, ó. Eu vou deixar ela agarrada nessas pedras que estão dentro aqui, tá? Eu só vou passar ela para esse vaso aqui. Ele é um pouquinho menor. Então parece que eu vou sofrer um pouquinho. A outra não foi difícil, gente, porque ela não tava com tanta raiz, né? Essa aqui tá com bastante raízes verdes, ó. E eu não quero machucar muito as raízes, então eu vou apertando aqui até elas caberem tudo aqui dentro desse vaso. Uma ou outra vai machucar, mas depois ela cicatriza. Eu devia ter posto as pedras antes, mas eu não queria botar 2 vezes, então eu vou pôr agora as pedras, ó. Por essas menorzinhas aqui, pra ela segurar lá embaixo. E eu vou pôr a mesma pedra, tá, gente? Eu dei um banho nessas pedras aqui esses dias atrás na planta inteira, né? Com gengibre, canela, sabe? Não sei, eu gosto de fazer isso porque, tipo, pra aliviar um pouco o estresse da planta, né? É como se fosse um adubo, né? E um repelente, né? Um repelente para insetos. Olha,
ela vai ficar bem firme aqui. Ela vai se estressar um pouco pra se adaptar aqui, né? Porque eu vou fazer ela sofrer um pouquinho aqui pra entrar com as pedras. Mas eu acho que isso vai fazer parte. E eu quero que ela fique nesse vaso aqui, até para quando ela florir, eu gosto de trazê-la para dentro de casa. E um vaso que caiba em cachepô é muito mais legal, né, gente? Olha, pessoal, ela entrou as pedras aqui, né, entre as raízes. E aqui em cima eu não vou pôr muita pedra, sabe? Porque eu quero que essas raízes fiquem meia aéreas, assim, meia livres, né? Essa haste floral aqui, pessoal, eu vou cortar, que é uma haste floral velha. Eu não tenho mania de cortar as hastes floral, tá, pessoal? Só vou tirar pra ficar mais bonitinho. Essa raiz aqui, gente, ela tá seca, mas ela tá segurando uma raiz boa ali. E eu não tô querendo tirar. Vou tirar só uma parte dela aqui, ó. Ela tá bem sequinha, não tem problema nenhum. Quando eu tirei ela do primeiro vaso, pessoal, ela tava difícil de entrar num vaso. Por isso que eu botei naquele de 2,5 litros, né? Porque ela não tava se encaixando, aí ficava tipo, eu machucava muito as raízes e eu não sei, não gosto de fazer aquele processo de limpar a raiz que nem eu vejo as pessoas fazendo aqui. Gente, é o meu jeito de lidar com a planta, tá? Então, não sei se é certo, não sei se é errado, tá? Mas, pra mim aqui tem dado certo. O único problema, gente, é que tá dando essas folhas amareladas aqui. E eu tava achando que podia ser, tipo, ela tava sofrendo, né? Porque as raízes estavam meia secas, né? Algumas. E aí eu resolvi trocar pra ela ficar um pouquinho melhor. Mas ela tá sendo folhas, né? Nova. E ela tinha florescido, ela tava bem bonita. Acho que eu vou deixar um videozinho aí pra vocês, mostrando. E agora eu molho ela, né? E deixo ela com um tanto de água embaixo, ó. Ó. Consegue ver onde é que tá a água? Viu? Essa aqui, gente, ela tá... Deixa eu tirar essa parte aqui também. Ó. Essa aqui, ela tá com essa pedaço de folha aqui estragada, ó. Acho que eu vou tirar esse pedaço de folha. Não vou tirar onde é que tá limpo, tá, gente? Onde é que tá bonito. Só um pedaço. E assim, ó. Olha, eu não vou colocar tudo essa pedra que tava de 2,5 litros, né? Mas eu acho que aqui ela vai ficar... Dá pra ficar mais um ano, mais ou menos, 2, né? E daí depois eu troco. Porque ela vai crescer e as raízes eu quero que saia pra fora. Então eu calculo que as raízes vai vir aqui, né? Espero que dê certo. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você acha que tá errado o jeito que eu falei, gente, pode deixar um conselho aí pra mim. Eu vou amar ler teu conselho. Explique pra mim, tipo, o que você acha que eu tô fazendo errado aqui, que eu não vou ficar chateada. E até posso fazer num próximo vídeo, né? Porque a minha ideia é cultivar elas. Eu já tô com essas aqui há 3 anos, eu acho. Se não me foge a memória, é por aí. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Então você clica e vê lá o dia que eu transplantei essa flor aqui.
Eu acho que eu nem fiz um passo a passo, tá, pessoal? Acho que só dei uma demonstração, nem lembro bem como é que era, tá? Mas agora eu quis mostrar pra vocês, né, como é que estão essas plantas e como ela vai ficar daqui a pouco. Eu mostro de novo, tá, gente? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dê like aí no vídeo, tá? Tchau!